do grupo, senador? A decisão é tão arbitrária que não teve apoio sequer do G7. É o que ficou claro ali, né? Ela é uma prisão ilegal por vários aspectos. Né? O primeiro, porque a CPI estava acontecendo no momento que já nem podia estar acontecendo. Havia a sessão no plenário do Senado com votações estava acontecendo. O regimento proíbe esse tipo de funcionamento concomitantemente. Segundo, que o critério de aferição do fato de prestar falso testemunho ele é muito subjetivo. Né? Não é o presidente da CPI ou o relator da CPI que vai dizer, olha, você está mentindo, você não está mentindo. Quer dizer, a assertiva de quem está mentindo ou de quem está falando a verdade depende do ânimos do presidente da CPI ou do relator da CPI. Porque quando é acusando o governo, aí não está mentindo, aí está falando a verdade. Quando é a favor do governo, aí não, aí está mentindo, não está falando a verdade. Então, esse critério é muito subjetivo, lamentável. Hoje, o que houve aqui foi um clássico caso de abuso de autoridade, ofensa ao artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade. Nós estamos diante de uma situação onde o depoente já estava na condição de investigado, embora não constasse na lista apresentada pelo relator, mas na semana passada, no dia 30/6, houve a quebra de sigilo dele. Com a quebra de sigilo é um ato de investigação, portanto, ele estava na condição de investigado. A advogada chegou a anunciar ao plenário, olha, eu vou pedir para o meu cliente permanecer em silêncio a partir de agora, porque na condição de investigado, essa é uma garantia constitucional. Mas ele veio à CPI, decidiu falar. Então, não cabia a prisão em flagrante por parte do presidente. Infelizmente, uma cena lamentável, de clássico caso de abuso de autoridade. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Senador, boa noite. Tanto o senador Omar Aziz, quanto o senador Renan Calheiros alegaram perjúrio por parte do depoente. Eu não consegui identificar qual foi o ato de perjúrio atribuído ao depoente. O senhor conseguiu? Não, eu questionei, inclusive, objetivamente, o presidente Omar, qual era o fato e qual era o fundamento da prisão. De qual fato ele está sendo acusado? Ele está mentindo o tempo todo. Bom, isso é um julgamento do presidente da CPI, do relator, que tem uma narrativa pronta e quer que os depoentes cheguem aqui e confirmem aquilo que eles estão querendo sustentar em suas teses acusatórias. Não é assim no devido processo. Né? A testemunha vem para prestar depoimento sobre fatos na medida do seu conhecimento. O que ele teria levado em consideração ali foi um áudio que foi apresentado, onde pessoas que são, nesse momento, para mim, mais próximos de estelionatários do que qualquer outra coisa, teriam trocado entre si, dizendo que tinham uma agenda marcada com ele. Não, está tudo certo para o encontro com o Roberto. Mas essa conversa não foi com ele, não há conexão demonstrada até aqui de que tivesse tido esse contato e esse agendamento com ele. Foi uma conversa entre o senhor Dominguete com a outra pessoa, com um terceiro. E eles levaram em consideração esse fato para dizer que ele estava mentindo, que ele tinha marcado previamente essa agenda com o Dominguete, que se passou ali por representante da Davat, que seria representante da AstraZeneca, mas, ao fim e ao cabo, ninguém representava ninguém. Dominguete não tinha procuração e não era parte em nada dessa empresa Davat, e a Davat não tinha procuração, não tinha carta de representação da AstraZeneca. Sua pergunta, Ana Paula Henkel. Ana? Boa noite, senador. Infelizmente, nós vimos no caso aí do deputado Daniel Silveira, né, uma invasão das nossas prerrogativas constitucionais e institucionais por parte do STF na Câmara.
E eu acho que o Brasil aprendeu muito bem que é muito perigoso quando a gente não respeita a nossa Constituição e o nosso sistema de freios e contrapesos. Nesse caso de hoje, o que o Senado pode fazer para que nós consigamos manter aí o nosso sagrado Estado democrático de direito e salvaguardar aí a nossa Constituição, o que o Senado e o presidente do Senado podem fazer no caso de hoje? O que é lamentável é que integrantes do Senado Federal, a alta casa do parlamento brasileiro, tenha sido palco dessa arbitrariedade, dessa ofensa clássica à Constituição e às garantias fundamentais. O mesmo Senado e o mesmo Congresso Nacional que recentemente aprovou a lei de abuso de autoridade. Aquilo que não se quer ver sendo praticado em instâncias do Judiciário, do Ministério Público ou em delegacias de polícia, dentro do Senado Federal, é praticado a exaustão, o que é lamentável. Mas objetivamente respondendo a você, eu fiz uma questão de ordem no plenário ao presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, pedindo que, diante da prisão ilegal, ele tomasse a decisão, chamasse para si a decisão de revogar essa decisão ilegal. Ele está avaliando, a Secretaria da Mesa também, a própria Comissão Diretiva do Senado Federal está analisando e talvez ainda tenhamos uma decisão no dia de hoje. Mas não saindo essa decisão, caso entenda por não tomar, eu espero que o presidente tome essa decisão para resguardar, né, o cumprimento da Constituição também dentro do Senado Federal, não tenho dúvida de que essa prisão ilegal será obviamente, revisada na instância judicial. Quem faz a próxima pergunta, senadora, é a Cristina Grêmio. Cristina. Boa noite, senador. Parabéns, né, pelo seu aniversário. A CPI nos revelou hoje que o senhor está de aniversário, então parabéns, saúde para continuar enfrentando aquele ambiente doentio ali. A população brasileira reza muito pela saúde dos senadores que ainda têm serenidade para colocar algum questionamento ali diante dos absurdos que a gente está vendo. Eu queria seguir nessa pergunta aí da Ana. E a gente viu o presidente Omar Aziz acusar a Polícia Federal, acusar as Forças Armadas e também sem provas, né? Tá levantando acusações ali, até o senhor mesmo apontou isso. Não caberia algum questionamento até no Conselho de Ética? Não é mais do que abuso de autoridade também fazer isso? Ele está cometendo abuso de autoridade ao pedir essa prisão absurda, arbitrária, e está o tempo todo acusando instituições sérias da República sem trazer uma única prova. Hoje, infelizmente, ele teve que, no curso da CPI, dar um passo atrás e revisar, né, aquilo que foi uma acusação leviana, sem causa, um ataque gratuito às Forças Armadas. Aliás, eu quero aqui, assim, fazer uma constatação. Até agora, o que essa CPI conseguiu mostrar é que a presença de bons servidores do Ministério da Saúde e a presença de militares ali não permitiu, pelo que nós temos apurado até agora, que se avançasse, que se prosseguisse, que se confirmasse qualquer prática de ato ilegal com lesão, né, às finanças públicas. Você pode até ter tentativa de fraude. E isso aconteceu Brasil afora e certamente isso deve ter acontecido também dentro do Ministério da Saúde, mas não prosperou. O sistema de controle do Ministério da Saúde tem funcionado bem. Nenhum centavo de real foi pago até agora em nenhum desses contratos que eles estão apontando aqui como fraudulentos. Nenhum centavo de real. Isso é prova de que o sistema de controle está funcionando. E eu, ao invés de fazer acusações aos militares, eu rendo aqui reconhecimento por aquilo de acerto, de bom que estão produzindo para o Brasil. Não basta não roubar. Não roubar, não deixar que roubem e punir os que roubam. Né? Já nos ensinava há muito tempo atrás Ulisses. A pergunta agora é de José Carlos Bernardi. Você, Bernardi. Vamos lá, senador. Boa noite. Nós já nos encontramos logo cedo hoje, antes das 8 da manhã, né, no Jornal da Manhã. Senador, na verdade, senador, nós temos aí do dia 25 até hoje, 25 de fevereiro, essa data que é a data do tal encontro, até hoje, não chegou uma dose dessa tal vacina Covaxin aqui no Brasil e não chegou nenhum negócio a partir deste tal de Dominguete, que parece que ele seria o piriguete, né, que teriam para essa comissão. Ou seja, nós temos quase 5 meses à frente e nenhum real foi despendido. E agora
o que essa CPI vai produzir, um relatório que me parece vazio, entregar-se ao Ministério Público no final, um relatório inócuo de que forma nenhuma nós vamos cair num vazio imenso. Ou seja, para mim, senador, a minha impressão é que essa CPI só serve mesmo para virar manchete de jornal e para lustrar o ego dos seus pares aí, não é verdade, senador? Infelizmente, essa é a realidade. Até agora, o que nós temos são apenas narrativas acusatórias. Fatos, evidências, provas, ainda não há. Não encontraram, e na ausência dessas provas, eles produzem narrativas. E quando as narrativas não são confirmadas por aqueles que vêm depor na CPI, fazem o que fizeram hoje. Produzem esse espetáculo ilegal, inconstitucional, abusivo. É lamentável. Eu gostaria que a investigação tivesse acontecendo e apontando justamente para o caminho do dinheiro. Nós temos casos, sim, onde há suspeitas gravíssimas de corrupção. O que aconteceu no Consórcio Nordeste é um caso clássico. Ali houve compra, pagamento antecipado e não recebimento de respiradores. É um caso que deveria estar sendo investigado. Outros casos, no Amazonas, no Pará, Santa Catarina e tantos outros estados, onde operações da Polícia Federal e levantamentos apontam para crimes. Agora, do que fizeram até agora com relação ao Ministério da Saúde, não apontaram um centavo de real desviado. Nesse contrato da Covaxin, nenhuma dose chegou, nenhuma dose foi paga. Ninguém foi favorecido. Portanto, é só narrativas, né? Talvez eles estivessem acostumados com os governos do PT, onde toda semana tinha um escândalo novo de corrupção e acham estar nesse mesmo governo. E outros que protestam, porque talvez não estejam conseguindo avançar em suas pretensões. É lamentável. Tomara que essa CPI, assim, eu acho que chegue ao final, né, o quanto antes, e deixe, né, o Ministério da Saúde avançar com a política de imunização, que é isso que nos interessa nesse momento. O que a gente vê hoje é um desfile de atrocidades, de abuso de autoridade e de narrativas que não levam a nada. Antes de seguirmos aqui com a nossa entrevista com o senador Marcos Rogério, faço um agradecimento a você que está aqui nos acompanhando pela excelente audiência mais uma vez aqui nessa noite de quarta-feira e um pedido a você que está nos nossos canais no YouTube, no canal de Os Pingos nos Is, deixe seu like. Se você está aí curtindo a edição de hoje de Os Pingos nos Is, está gostando, aqui abaixo do player da transmissão tem um botão do joinha, um botão do like. Aperte aí se você estiver curtindo essa edição de Os Pingos nos Is. Senador, pergunto ao senhor, o senhor acredita que esse caso pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, que haja eventualmente algum recurso por parte do ex-diretor do Ministério da Saúde e que aí essa ordem de prisão precise ser validada pelo Supremo Tribunal Federal? E caso isso aconteça, qual a expectativa do senhor diante dessa fragilidade jurídica que o senhor apontou, chamou agora de inconstitucional essa ordem de prisão? O senhor acredita que, diante disso, é possível que os ministros decidam por cancelar, anular essa ordem de prisão, senador? Olha, Vitor, eu espero que o próprio presidente do Senado possa corrigir, né, esse ato arbitrário, essa medida ilegal, decisão ilegal, não se cumpre, né? Cabe à instância superior revisar essa decisão. Agora, caso o presidente do Senado, diante das prerrogativas que tem e do aconselhamento jurídico que está recebendo nesse momento, não queira assumir essa posição de desfazer a decisão do presidente Omar Aziz, que, repito, foi ilegal, inconstitucional e abusiva. Primeiro, que o depoente estava na condição de investigado. Teve o sigilo quebrado no dia 30/6. Segundo, que aconteceu o momento da determinação da prisão, no momento em que a CPI já não podia estar funcionando. Portanto, nós tivemos um caso clássico, naquele caso do grampo da então presidente Dilma com o ex-presidente Lula, né? Após o período de interceptação terminada judicialmente. Posteriormente, o que aconteceu com esses dados levantados naquele sigilo após o exaurimento da decisão judicial? Não tiveram validade, tiveram que ser extraídos dos autos. Nós estamos diante de uma situação semelhante, uma decisão tomada em um momento onde a CPI não podia estar funcionando, com uma pessoa que estava na condição de investigado e, portanto, não poderia ser imputada a ele essa condição. Então, espero que o presidente possa revisar essa decisão. Caso não o faça, certamente que o Supremo será provocado e acredito que, diante dos fatos e dos fundamentos, será ligeiramente destituída essa prisão ilegal.
Senador, vou pedir que o senhor aguarde um instantinho, a gente precisa fazer um intervalo comercial. Estamos ouvindo aqui o senador Marcos Rogério a respeito dessa ordem de prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Ele teve a prisão decretada há pouco na CPI pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz. E, na sequência, a gente segue aqui com a nossa conversa, então, com o senador Marcos Rogério. Rápido intervalo, agora 6 horas e 59 minutos. Os melhores investidores sabem enxergar mais longe. O possível recesso que ele obrigatoriamente interromperia a CPI, o senhor acha que se houver realmente esse recesso e a interrupção da CPI, quando voltar é possível que se discuta o que realmente interessa, o que o Brasil está esperando, que é todas as irregularidades já levantadas na compra de respiradores pelo consórcio Nordeste, o requerimento que vocês já pediram para que Carlos Gaba seja ouvido e tantos outros que vêm sendo ignorados aí pelo presidente, pelo relator? Olha, assim, está previsto para a próxima semana a votação da LDO. Né? Com a votação da LDO, o recesso parlamentar é uma imposição constitucional, é a Constituição Federal que determina, que impõe. Então, embora tenha havido manifestações do presidente da CPI e do relator em sentido contrário, mas são falas vazias sem fundamento constitucional. Com a votação da LDO, naturalmente teremos o recesso. E acho que é até um bom momento, né, para os senadores voltarem aos seus estados, refletir um pouco, né, se conectar com as ruas e ver o seguinte: eu não sou contra investigar o que está acontecendo dentro do Ministério da Saúde. Votei a favor de todos os requerimentos que buscaram ouvir depoimentos, apurar informações. Nós queremos a investigação. Agora, uma investigação séria, imparcial e que chegue aonde chegou o dinheiro. O que nós não queremos é blindagem a quem é acusado de corrupção. Aqui na CPI, procura-se, né, construir narrativas acusatórias contra quem não, em tese, tenha praticado qualquer crime, pelo menos não está evidente. Agora, quando há elementos, provas de crime cometido, inclusive de corrupção, aí há um movimento de blindagem. Isso aconteceu no caso do consórcio Nordeste e vem acontecendo em relação a outros estados da federação. Espero que após o recesso possa haver uma reflexão e que a CPI cumpra também esse propósito. Bom, queremos a sua opinião também, você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, deixa a sua opinião também a respeito disso que aconteceu hoje na CPI da Covid no Senado. Vai interagindo com a gente aqui no nosso chat, no YouTube, milhares de pessoas aqui nos acompanhando, mais de 120 mil pessoas aqui no canal de Os Pingos nos Is. Muito obrigado a você, vai deixando sua opinião aqui no chat e também pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp fica sempre aberto para você, é o 11 931 17 0620. Esse é o nosso número, todas as noites, WhatsApp de Os Pingos nos Is, já pode colocar aí na agenda, grave um vídeo, mande para cá, daqui a pouquinho nós traremos aqui algumas das mensagens dos nossos ouvintes e espectadores, repercutindo também essa ordem de prisão em Os Pingos nos Is. Estamos de volta agora no rádio também, formadas aqui mais uma vez as redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Seguimos na nossa conversa com o senador Marcos Rogério. Quem faz a próxima pergunta, senador, é o Guilherme Fiuza. Fiuza. Pois não. Senador, sobre uma particularidade da sessão, uma particularidade que para mim não é um detalhe, que foi o tratamento dado pelo senador Omar Aziz à advogada do depoente, né? Um tratamento que me chamou muita atenção, me incomodou, até no aspecto pessoal. O momento ali parecia que ele ia dizer que o ouvido dele não era pinico. Ele não chegou a completar a frase, não, mas ela estava tentando argumentar com ele. Ele estava olhando para frente, fazendo gestos de impaciência, gestos rudes, e dizendo que o ouvido dele, aí ele parou a frase para criticar ali, para dizer que já tinham dito muita coisa que ele não tinha gostado ali e que naquele momento, como se a paciência dele tivesse se encerrado. Eu queria saber a sua opinião também pessoal. O senhor acha que o tratamento dado pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, a essa mulher, a essa advogada, é compatível com o decoro parlamentar? Fiuza, primeiro quero lamentar, né? Lamentar que esse tipo de tratamento, você não trata assim, né, nenhum profissional, muito menos um profissional que está ali na condição de garantidor da legalidade, né, daquilo que a Constituição assegura, né, o princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório ou a defesa constitucional.
Advogado não comparece diante de um magistrado, diante de um delegado de polícia ou diante de uma CPI para ser poste ou árvore de Natal. O advogado comparece ali para exercer plenamente as suas prerrogativas profissionais. Não fosse as garantias legais de lei federal, as prerrogativas do advogado, é uma garantia constitucional. Então, eu lamento muito que isso tenha acontecido. Não foi a primeira vez. Outros advogados já foram tratados de maneira hostil, desrespeitosa, sendo-lhe negada a palavra. Né? E o advogado pode pedir a palavra pela ordem, para questão de ordem, né? Enfim, quando achar necessário, né? Desde que tenha pertinência com o que está sendo discutido naquele momento. E no dia de hoje, eu não quero aqui fazer juízo de valor, mas ficou claro, a cena é clara, o Brasil inteiro acompanhou, e eu reitero aqui, lamentando mais uma vez, que a advogada tenha sido desrespeitada. Mas mais do que a advogada, as prerrogativas da advocacia, as prerrogativas do advogado foram hoje, infelizmente, mais uma vez, violadas. Bom, e só para podermos liberar o senador, o próprio senador falou há pouco, né? Continuam em andamento os trabalhos lá no Senado, então, para que o senador possa voltar, a gente faz aqui a última pergunta. Só para fecharmos, senador, o Bernardi é quem lhe fará a última. Por favor, Bernardi. Vamos lá, senador. Na verdade, sempre há uma articulação nos bastidores para que se ponha à mesa as negociações. E nestas articulações existem estratégias de trabalho, de colocar-se ali. Eu queria perguntar se os senadores, os 4 senadores da situação, se é que eu posso chamar da situação, que não são aqueles do G7, eu não sei se esse G é de gangue, eu não consigo entender por que G7, né? Mas vocês, senadores que estão ali postos mais como combatentes mesmo nessa guerra dessa CPI, estão conseguindo se articular e criar uma estratégia para poder fazer uma sequência de atos para pesquisar e investigar onde foram os bilhões e bilhões de reais que o governo federal destinou aos municípios e aos governos estaduais? Bernardo, até aqui nós temos feito um trabalho mais de contra-argumentar as acusações das narrativas, porque não há fatos, não há evidências, não há provas apresentadas. Mas o nosso trabalho tem sido de fazer o enfrentamento a essas narrativas. Mas eu posso te antecipar que já há um trabalho sendo feito pelas nossas equipes de apuração daquilo que vem ocorrendo no âmbito dos estados e dos municípios, com esses bilhões e bilhões de reais. Foram quase 200 bilhões de reais repassados para o combate, para o enfrentamento à pandemia. E muito desse recurso acabou sendo desviado. O que aconteceu no Consórcio Nordeste é um caso, mas nós temos muitos outros. Nós temos Santa Catarina, Pará, Amazonas, outros estados onde aconteceram operações da Polícia Federal, onde aconteceram operações do Ministério Público, da Polícia Civil. Há um conjunto de provas, né, em poder da CPI, e nós já começamos a fazer esse filtro com base nessas informações. Agora, o trabalho desse grupo, né, chamado G7, eles fazem as reuniões secretas deles no gabinete paralelo, que é na residência de senadores, e lá decidem, né, o que vai ser objeto de embate na semana. E a base do governo acaba tomando conhecimento no momento em que eles apresentam. Eles decidem tudo lá e traz pronto. Então a gente acaba tendo que trabalhar mais na contra-argumentação, no contra-ataque. Mas nós estamos levantando e vamos começar a apresentar esses dados também a partir das próximas sessões. Muito bem, vamos agradecendo então aqui ao senador Marcos Rogério, que esteve conosco aqui nessa entrevista exclusiva, ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela presença, senador. Bom trabalho por aí, boa sequência, uma boa noite e até uma próxima. Uma boa noite a você, boa noite a toda a equipe. Sempre um prazer participar com vocês.